Sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Moleque. Oxe Moleque. Oxe Moleque. Chegamos nós. Bom dia, meu povo. Bom dia, o pessoal que está já nos acompanhando pelo Facebook, né, Leide? Leide tá ali, ó. Só nossa companhia também no Instagram. Bom dia, Nádia Medeiros. Está posicionado, meu amor. Veja embaixo aí seu botãozinho. Exatamente. Vamos ver aqui. Está on. Está Agora on. posiciona ele reto aqui com você de novo. Reto aqui, ó. O microfone reto. Quer ajuda aí, Isso. companheira? Ah, não, já foi, Ao já vivo. foi. Tá Só não assim, tô ouvindo bem meu retorno. É, Só. o retorno funciona. Mas o retorno tá bem, vice. Pelo menos pra mim. Não, tô ouvindo a sua voz, a minha não. A minha capta não. E agora, você tá ouvindo? Não. Tá. Agora bem pouco, leve. Bem Voltei, suave. voltei. Mas está legal, legal, legal. Então, mais uma vez, bom dia, Nádia. Recapitulando ao vivo, sempre assim. Oxe, mulher, bom dia. A gente vai trazer mais esse tema polêmico, né, Paulinha? Isso, Nádia Medeiros, bom dia. Bom dia, Solange Lima. Bom dia para os nossos ouvintes da Rádio Calheta e das nossas lives aqui no Instagram e Facebook. Instagram, inclusive, já tem cheio de coraçãozinho subindo aqui, viu? Um monte de gente já comentando. Lá para as 8h30, deixa eu olhar o relógio, é que a gente vai parar para conversar com quem tá nas lives com a gente, né? Isso, exatamente. Exatamente. E o tema de hoje é babado. Exatamente, né? E a gente vai tirar desmistificar algumas coisas em relação a esse tema, que é bastante polêmico, principalmente para as mulheres, né, que são vítimas aí também do machismo imperado, né? Que é nessa sociedade que é tão cruel para as mulheres, porque a gente já sofre tanta violência. Imagine determinar quando fazer ou deixar de fazer a laqueadura. Isso. Será que eu preciso de autorização do marido, né? Do companheiro? Ô, gente, a gente ainda precisa de autorização na vida para fazer alguma coisa. Pois é. É inconcebível Nesse a gente, mundo. nos dias de hoje, ainda pensar nessa ideia, né? Exatamente. Então, para isso, a gente convidou a advogada, que ela trabalha com direito de família, para explanar um pouquinho a mudança que houve recentemente na lei, para abordar exatamente isso com vocês, tá? O nome dela é Nívia Soares e eu vou deixar que ela se né? Seja bem-vinda, Nívia. Apresente-se aqui. Antes dela se apresentar, a gente tem que dizer para os nossos Eita. ouvintes e seguidores como é que eles falam com a gente, né? Exatamente. Só Estamos- lembrando que não estamos com os fixos, Isso. porque estamos com problemas, né? A fiação foi roubada desde novembro e estamos fazendo a portabilidade. Isso demanda um tempo. Exato, vai acionar jurídico e tudo mais, né? Isso. E aí a gente nem tem 3006, nem 3002 para vocês ligarem e falarem ao vivo com a gente, mas a gente tem as nossas lives do Facebook e do Instagram, que vocês podem estar deixando aí comentáriozinhos pra gente ir comentando durante a live. E telefone também o nosso fixo, né? Zap Pô, Zap. Nosso Zap Zap. Que é o qual mesmo, Nádia? Já 81. 819-8772-1065. Lembrando que só é apenas para mensagem de De texto. texto. Não conseguimos ouvir áudio aqui ao vivo, tá? E nem receber chamada por ele. Então, anote aí e fique atento ao Escreve o textinho recadinho. que a gente vai lendo. Exatamente. E aí agora vamos finalmente chegar com a nossa convidada para deixar ela se apresentar. Estou super curiosa para saber de onde ela veio, o que é que ela faz. E aquele currículo desse tamanho que a gente apresenta. Eu na já vi que ela tem bom humor. Menina, Então, tá na energia. pronto. Tá na E energia. apesar do nosso ambiente ser extremamente frio, né? Tá todo mundo aqui agora assim. A Me pegou de alegria, a surpresa. alegria dela invade e acalora muito mais a Oh, gente. coisa boa. Ai, eu Bem-vinda. quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que eu me sinto honrada em fazer parte da data de hoje, né? Falando sobre esse tema tão importante, principalmente para as mulheres, como você bem falou. E eu vim da Paraíba, Certo? moro aqui no Cabo há 7 anos. Já me sinto parte da terra, Ai, que um coisa sentimento que eu passei a ter há pouco tempo, porque antes eu ainda tinha aquela, não, eu sou da Paraíba, eu Bate a saudadezinha. É. Mas agora, tipo, eu tomei posse da terra e me sinto pertencente à cidade, que eu, por sinal, adoro.
e sou advogada desde 2017. Escolhi a área de família para atuar exclusivamente. Uma área bem assim, tranquila, né? Bastante tranquila. Não temos Quase nada conflitos. acontecendo. Foi exatamente por isso que eu escolhi direito de família. Resolvi me aprofundar, estudar, fazer pós-graduação, me especializar porque o direito de família ele abrange vários assuntos. Às vezes a gente acha que é só aquilo. É pensão, é divórcio, mas é uma gama de assuntos e demandas. E eu escolhi especialmente o divórcio, porque cada vez mais crescente, infelizmente, famílias se desfazendo, e eu escolhi o divórcio para me aperfeiçoar ainda mais na área do divórcio. E é isso, e estou aqui muito feliz, já agradecer pelos ouvintes, né, e pelos seguidores aí das redes sociais que estão nos prestigiando, e vamos falar sobre esse tema, né? Vamos embora e falar no seu trabalho, né? Que você falou direito de família, uma curiosidade, né, que o Osh tem. E aí, com a pandemia, você trabalhou mais? Ai, olha, Porque direito de família e pandemia, minha filha, pós-pandemia, principalmente. o número de divórcios aumentou, porque, né, a convivência se tornou mais frequente, mais forte. Não sei se é verdade, teve gente que conheceu a esposa pela primeira vez durante a pandemia. Eu acredito, Eu acredito viu? também. Eu acredito, porque a gente vive hoje Quem é formatos... esse ser que está morando aqui Isso, comigo? tem uma pessoa dentro da minha casa. Quem é esse que eu A não gente sabia? vê hoje, na verdade, formatos bem distintos de estruturas familiares, né? E às vezes acontece dos dois trabalharem, por exemplo, em horários diferentes. Um trabalha de dia, outro trabalha de noite. Se vê de que horas, Exato. né? E o trabalho que a doutora vem desenvolvendo veio a calhar com o Osh, porque trabalhar o direito de família, né, que envolve casal, e no contexto atual que a gente está trabalhando, pontuando sobre a laqueadura, tinha que ser alguém de família, né, que lida com a própria família, com o divórcio, com o envolvimento, e explicar para a gente essa questão, né, da mudança de lei. A seu ver, né, o seu olhar enquanto advogada, o que isso tem acarretado assim em benefício, porque nós mulheres já achou o máximo, né? Agora vamos ver a questão da legislação, né? Sim, houve um avanço significativo, né, com a lei que entrou em vigor agora em março. E vale salientar, em março, um mês em que a Das gente comemora Isso. o Dia Internacional das Mulheres. Que embora nós tenhamos grandes avanços, muitos direitos adquiridos, a gente ainda sofre bastante. Isso, ainda somos Sofre- embriões em muitos quesitos. Sim, com relação a salário, equiparação salarial, os assédios que acontecem nas ruas, no próprio ambiente de trabalho. Então, a lei trouxe um avanço, trouxe mais direitos para a mulher, trouxe mais autonomia para você poder escolher se você quer ou não ter mais filhos. A questão do consentimento, nossa, parece... Tem que ver. Chega a ser surreal. Não, é até como que só agora que isso foi retirado, né? Não passa mais a ser exigido o consentimento do cônjuge. E há ainda aqueles que votaram contra, né? Sim. E o número, assim, foi assim, assustador, viu? Expressivo. E antes da gente adentrar mais profundamente no tema, Nádia, eu acho que é bom a gente deixar claro para os nossos ouvintes. A gente tem alguns ouvintes de idades mais avançadas, na parte dos engenhos e tal. Laqueadura é aquele negócio que a gente chama de ligação. A gente vai fazer ligação para não ter mais menino. Ô, Paulinha, foi exatamente assim que eu fiz a chamada de ontem pro programa de hoje. Minha querida, amanhã a gente vai falar Isso. sobre ligação de trompas, tá certo? Isso. É a famosa laqueadura, para quem não sabe. É o termo bem popular, O né? termo Fazer a é, ligação. exato. é laqueadura, o termo médico, né? E aí no dia a dia a gente fala ligação. Como o programa alcança as pessoas que não é mais simples, como a Paulinha Isso. disse, né, que conhece por ligação de trompas, vou fazer ligação. Tu vai fazer, tu já é ligada? Não é assim, né, que a pessoa pergunta. Menina, tu já tem 5 meninos, tu não ligou ainda não. Não foi exatamente. É bem assim. A conversa é justamente essa, e isso é tão importante, né, na sociedade atual, porque a gente também, enquanto país, a gente ainda vive no submundo, né? A Sim. gente tem muitas questões ainda de política social aí que deveria ser atingido, mas ainda não conseguiu.
E aí a nossa população acaba aqui crescendo volumosamente, sem ter Sem condições condições Sem econômicas, planejamento. né, sem também. planejamento familiar, enfim, são tantos dos fatores, então isso se dá, né, para esse contexto familiar e principalmente de dizer assim, não, eu tenho o direito de fazer isso, né? E quando a Ah, gente- mas eu só tenho um filho, tá, mas você não decidiu ter Isso. quantos? Só um, então que seja um. Isso. Você tem direito de escolha, né? Então isso é tão importante. E somente agora, 2023, houve aí essa sanção de lei de retirada, dizer não, que precisa de liberação. Oxi, E Oxe, tinha moleque. que ter, era. tinha que Tinha ter. que ter, tinha Ô, que ter. Lívia, a religião em si, vamos dizer assim, os evangélicos pesam muito nessa condição, nesse pensamento da mulher de fazer ou não, Sim, né? A sim. influência religiosa. Sim. Não, porque o embasamento que Deus diz, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Isso. Então é como se não houvesse uma limitação, né? A mulher não tem o direito de poder dizer não. Tá Não bom. quero mais. É, É bem complicado a isso. questão da religião. E Isso. quando você vê, principalmente comentários em redes sociais, a maioria, né, voltado para a religião é nesse sentido de que, mas não precisa do consentimento do cônjuge se eles são uma família. É como se teria que haver um consenso ali Uhum. entre eles, né? Uhum. Os dois é quem tem que decidir quantos filhos vão ter. E até certo ponto é válido, Sim. desde que aquele marido ele colabore, Ele seja, na verdade, condi- participativo. eles tenham Uhum. condições financeiras também. Uhum. De criar os filhos Eu acho que também, entra né? muito no Porque eu- quesito da anulação do sentimento da mulher. Sim. Né? Porque normalmente vamos pensar numa estrutura familiar tradicional, que é quando normalmente isso ocorre. Né? A mulher está ali em casa o dia todo cuidando lá, cuidando dos filhos, enquanto o marido sai para trabalhar. E aí se existe essa ideia de que por ela ser do lar, ela está ali disponível o dia É a inteiro, sua ela não função. cansa, né? Ela não tem nada que seja exaustivo. Cuidar de casa. Ela não larga exaustivo. nunca do trabalho. Gente, ela pega quando acorda, às vezes não dorme, dependendo se a criança tiver dodói. Passa a noite em claro. Quem passa a noite em claro dificilmente é o maridão, porque ele vai Dificilmente. trabalhar no outro dia. Quem fica é a mulher. E aí entra esse nível de exaustão dela, mesmo ela sendo apenas do lar, que eu nem gosto de usar esse termo apenas do lar, né? O lar por si só é uma carga horária demanda grande. extensa Sim. em todos os sentidos, né? E aí não se leva em consideração nesse diálogo essa exaustão da mulher, né? Será que esse esposo está ali ouvindo, está ali acompanhando? Que a companheira chegou nesse nível de, poxa, eu só tenho um, mas eu tô cansada, ou eu já tenho 3 meninos gritando no meu ouvido o dia inteiro O e dia eu não inteiro. tô conseguindo administrar. Será que essa escuta está sendo feita? Isso né? quando a criança tem saúde, né? Porque quando não tem, Você A imagina para correria quem é maior. tem 3 filhos especiais dentro de casa, como em Isso. muitas famílias acontece, né? exatamente. É exaustivo e ela tá ali sozinha, ela dificilmente tem a ajuda de alguém, até Uhum. porque as condições financeiras não permitem, né? E a gente está falando aqui também, quando a gente traz essa questão na verdade, do planejamento familiar, de uma forma ampla. A gente não está falando da gente que tem a nossa casa, que mora perto de tudo, tem acesso a conhecimento, né? A gente está falando, inclusive, de uma boa parte da população no Brasil e no mundo que sequer tem sinal de internet, que sequer tem acesso à educação, que tem acesso à saúde. Informação. A informação. Gente, isso é muito sério. A gente não se implementa uma lei pensando num grupo de X pessoas. A lei é implementada para todos. Para todos. E é pensando nesse alcance. Né? Eu acho que por isso que a gente vai firmar a partir de agora, esclarecer mais essa questão do que aconteceu agora em março e da importância disso nesse sentido muito mais amplo, da gente pensar fora da caixinha, de que a gente não é só a gente aqui no centro do Cabo. A gente tem um monte de gente no engenho aí que às vezes não chega nem nada lá para eles, tá? Nenhuma informaçãozinha. Isso. E o único meio de acesso é através das rádios, né? Isso. Que facilitou muito nesse período de pandemia. A rádio desempenhou um papel muito importante. né? Aumentou bastante, inclusive, enquanto instrumento Exatamente. de comunicação. E sem contar, né, que esse aspecto é tão importante de valorização para a mulher, para que ela não sinta-se como um objeto, né? Porque em meio à sociedade, a mulher é tida, querendo ou não, como um objeto. Né? Tipo, como você falou, né? Nesse termo pejorativo do lar. Ela nunca larga do trabalho, ela tem que estar à disposição.
Se ela fica doente, ela mesmo que tem que se virar com a própria doença para se cuidar das crianças, da casa, do lar. Enquanto, se os maridos estivessem doentes, elas que estariam cuidando do deles, marido né? também. É Então, uma assim, agregatividade. Inclusive, a gente tem um índice, né, de acometimento de doença de mulheres que se expande ainda mais por causa desse contexto, que ela não tem tempo para cuidar de si. Então, vai deixando para depois, e esse depois aí, quando vem se aperceber, é irreparável. Isso, exatamente. Então, daí, esse tema que a gente tem trazido hoje aqui no URSS, sobre a laqueadura, como o Sol falou e Paulinha, sobre a ligação de trompas, veio a calhar da importância de dizer, não, as mulheres agora têm direito sim. Eu já considerava um direito, mas o machismo é muito maior, né? Então ficava aquela coisa de ter permissão, né? Para fazer Chega a a ser um laqueadura. absurdo, né, não? Exatamente. E Eu essa fico lei. agoniada toda vez que eu escuto isso. Eu também. Não é? Vamos respirar, né? E diminuir também, né? A lei também diminuiu a idade, não foi? Então, Vamos conta aí um falar assim, pouquinho. na verdade, como era antes? O que é que eu precisava antes para fazer uma laqueadura? De fevereiro para trás. Teria que ter uma idade, né, Luan? A idade mínima de 25 anos, antes, né, da lei Isso. 14.443 entrar em vigor agora em março. A idade mínima era de 25 anos ou você ter 2 filhos vivos. Existiam essas duas opções. Ou você Então, se teria, eu tivesse, por exemplo, 18, mas já tivesse meus 2 filhos, eu tinha direito de fazer a teria ligação. direito. Mas ainda assim eu precisava do consentimento do cônjuge. Sim, ainda precisava do consentimento. Se fosse casado, precisava do consentimento do cônjuge. Exatamente, porque seu cônjuge, na época, ele era seu proprietário, entendeu? Olha lá, já tá piorando a minha sensação aqui, Nath. Ela vai Mas para cutucando. aliviar um pouquinho É. a situação dos homens, para vasectomia também, né? Precisava da autorização da esposa. Ou seja, né? Enfim. Enfim, E aí, a Então, partir de março. a partir de Que é que março, mudou? quando entrou em vigor a lei, que passou por um período, né, na verdade ela foi sancionada em setembro do ano passado, mas no termo jurídico houve uma vacatio legis, que foi um tempo para que a sociedade tivesse conhecimento, já começar a ter a noção de que haveria essa mudança. Então a lei entrou em vigor agora em março. E diminuiu de 25 para 21 anos de idade, ou seja, 4 anos a menos. Eu vi um amém, Jesus. Amém, aleluias, glórias e o que mais é direito. Ou seja, agora a partir dos 21 anos, se você tiver 21 anos, você já pode optar. Não precisa nem ter filhos. Bastou completar, ser plenamente capaz, ser civilmente capaz e ter 21 anos, você já pode fazer a laqueadura. Teoricamente, sim, né? E aí, sem o consentimento dos cônjuges. Se você. O consentimento deixou de ser exigido, né? Ou se você tiver 2 filhos, porque principalmente nas classes sociais mais vulneráveis, você vê que meninas de 14 anos já são mães, 16 anos já são mães. Então é comum ter menos de 21 anos e já ter 2 filhos. Então você também. Ou você vai ter 21 anos, ou você ter 2 filhos, a lei Um já ou te outro, eu não possibilita. preciso das duas Ou coisas. um ou outro, Entendi. exatamente. Eu acho que é bem interessante, inclusive, quando a gente traz essa questão da maternidade na adolescência. Né? E entra aí também, de novo, como a gente já falou no início, da questão das políticas públicas. Né? Sim. Como a gente ainda engatia passos lentos nisso, é inquietante. Né? A gente precisa expandir mais a questão dos métodos contraceptivos como um todo, não só a laqueadura. Né? E aí a laqueadura traz pra gente também um conceito de que tem mulheres que não querem ter filho, gente. Sim. É um direito dela. Tá? É um Quando direito você dela. escolhe não ter filho, você tem as suas razões, os seus valores e por aí vai, que independe de religiosidade, que independe da opinião de quem quer que seja, porque cada ser é dono de si. E Não hoje cabe a gente, né, julgar a pessoa porque dizer, não, ela não quer ter filho, sim, e daí? Qual a dificuldade de você aceitar que o outro não quer ter um filho? Isso. Você vai contribuir? O que é que você vai fazer, né, para que sinta-se superior para julgar, né? Porque muitos pais hoje em dia, eu quero ter tantos filhos, tá, mas tu vai cuidar? Né? A gente sente muito essa Quem vai questão. ficar? Às Quem vai vezes estar é no um dia a pai dia? financeiro, é um Isso. ótimo pai.
Financeiramente tá falando. Mas Financeiramente não é aquele pai que falando. vai para a escola, que acompanha, que quando a escola liga para ir buscar porque aconteceu alguma coisa, não é ele que vai. Quando fica doente, quem normalmente deixa o trabalho para levar ao médico? Isso, e As para mães, ficar no hospital, reuniões de na escola. hospitalização. O né? peso maior sempre é da sempre mulher. vai ser da mulher. Sempre é da mulher. E aí eu acho que essa questão da política pública que nos acolha, que nos dê suporte, está evoluindo massa. Essa conquista de agora de março foi louvável. Ainda tem muito o que fazer. Né? Mas eu acho que é muito mais, além das políticas públicas de educação, lá embaixo. É Né? verdade. Começar a ensinar as meninas Nas sem escolas. tabu nenhum, né? Sobre sexualidade, sobre métodos contraceptivos. Não adianta você chegar numa turma de 12 anos e dizer que falar de sexo não cabe. Cabe e deve. Cabe e deve. Inclusive na prevenção de violência contra a mulher. Né? Violência contra as meninas. A gente pode especificar assim. E aí, quando a gente fala de uma lei que foi implementada, e ainda tem um X, ela foi implementada, como você disse, em setembro, e ainda teve meses para que a população se acostumasse com a ideia. Gente, isso era para ser tão natural. Implementou, está valendo a partir da publicação no diário. Exatamente. Frio. E Ponto. todo mundo já está ciente, porque eu estava esperando isso pra caramba. Né? É verdade. E quando a gente fala dessa falta de educação lá embaixo, agrega isso. Para precisar ter um tempo para a população se acostumar, porque lá atrás não houve o processo de educação. Né? É bem. E o mais interessante é que a lei, né, a lei ainda, ela estipula assim um prazo entre o seu pedido e o procedimento, que são de 60 dias. Para ver se você se arrepende. Para realmente ver se você tem a certeza da sua decisão. E ainda a lei é bem clara quando diz a intenção desse tempo e para que a mulher ou o homem seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar com psicólogo, médicos, assistentes sociais, é para te desencorajar. Isso. Não é? Isso é o mais surpreendente. Não é para te motivar, não é para falar dos benefícios, não é para te desencorajar na esterilização precoce, né? Eles acham, ainda colocam esse termo precoce, 21 anos. Colocam 21 como anos, precoce. para o contexto que a gente tem vivido, eu acho que ele já está bem consciente das coisas, né? Muito. Sim. 21 anos. Inclusive porque, cientificamente falando, a mulher atinge o nível de maturação, de maturidade, muito antes disso. Né? E a gente, normalmente, quando a gente observa crescimento e desenvolvimento da criança, inclusive, menino, menina, a mulher está com a cabeça madura, muito, anos-luz atrás. E os meninos ainda estão ali no esforço para Não, chegar perfeito, lá. Paulinho. Eu vou até te citar um exemplo bem pessoal, que é o da minha filha, que tem 18 anos. Eu, inclusive, falei, olha, Gabi, o nome dela é Gabriela, a mulher agora vai poder fazer a laqueadura a partir dos 21 anos. Ela disse, ótimo, porque ela já tem, não sei se eu posso usar o termo a convicção, mas ela já tem o pensamento de que ela não quer ter filhos. E não tem problema nenhum nisso. É. Até porque a gente pensa também, né, ainda existe muito tabu em torno do próprio processo de adoção, que também é dentro da vara da família. E aí a gente fica pensando no quanto de crianças que tem, que foram abandonadas em orfanato ou que precisaram ser retiradas do seu núcleo familiar por problemas de violência e N outros problemas, né? Que você tem gente que pensa, eu não quero ter porque eu quero adotar. Sim. Ou nenhum nem outro. E não tem problema nenhum nisso. E hoje cada vez mais os casais optam, né, por não ter filhos. Isso. Eu acho que E é por que será isso, hein? Que pergunta, Nádia. É difícil, É muito né? cultural. Né? Eu acho que vem aí de um acúmulo de muitas coisas. Né? A gente Do vê seu aí próprio histórico do familiar, histórico de não é? vida. Eu acho que pode ter coisas de traumas de lá de trás, né? Que a pessoa não consegue superar. Ou mesmo de opção de vida. Não, eu quero me imaginar agora trabalhando X tempo para juntar X dinheiro e viajar no mundo. E aí, se você tem uma criança, você não pode, de repente, ter esse planejamento, porque a criança tem que estar fixa no local, para frequentar a escola e tudo mais. Né? Eu acho que é escuto muito, plano. Paulinha, não sei se você também vai concordar com isso, de famílias dizendo assim, ou mulheres solo, né, assim, dizer assim, eu quero ter um filho porque eu não quero ver minha família findar aqui, Isso. nessa geração, né.
ter... Como é que eu posso A sua multiplicar, né? descendência. Como é que eu vou permanecer aí com a minha descendência? Não, e quando a minha filha falou isso, que ela já tem Você essa tomou meio que visão. um choque, né? Eu vou confessar, né? Meu Deus do céu, e aí? Será que a minha geração vai acabar aqui? Mas eu tenho o Miguel também, né, de 3 anos, então... Mas claro que Eu já escutei eu não tenho uma poder de vez- interferir na decisão dela, né? Se for uma Isso. decisão Eu já dela. escutei uma vez, inclusive, um relato de um padre, durante um batizado, que ele trouxe pra gente assim, que a gente hoje vê famílias, antigamente era massa, eu até me identifiquei no início da fala dele, era muito bom, a gente tinha uma frota de 10, 15 primos pra brincar e as crianças socializavam até sem precisar brincar com pessoas de fora, né? Porque o núcleo familiar era daquela geração imensa de crianças, todo Que foi o mundo meu no caso mesmo top. também. E são os meus, que eu digo até que são Exatamente. meus primos e irmãos, que a gente conheceu todo Exatamente. mundo farinha Na de mesma aniversário. rua, no mesmo lugar, brincando. É bacana, é muito saudável, é uma possibilidade incrível realmente de socialização. Mas a gente tinha antigamente uma certa estrutura econômica, né, e familiar que permitia a gente ter vários filhos e aí cada filho tinha os seus filhos e os primos se montavam assim, né? E aí ele trouxe pra gente a realidade atual. Hoje em dia cada um só quer ter um filho. Quem é filho único nunca vai ter sobrinho e aí não vai ter primo e vai brincar com quem? Tem que liberar para brincar fora, tem que sair pra rua para buscar amigos. E essa dificuldade que se relata de socialização hoje das crianças, ele linkou a isso. Ele fez essa associação. E eu fiquei depois pensativa. Mas aí cai nessa coisa de meter na cabeça da gente que a gente tem que procriar e tem que fazer muito por N motivos. E cada vez mais são N motivos que denigram a vontade da gente de simplesmente não querer ter. Né? Na verdade, de você ter essa autonomia reprodutiva, né? Da Isso. sua vida reprodutiva. Isso. Dizer, não quero, aceito, ponto. Gente, ou quero. a gestação a gente enjoa 9 meses. A gestação a gente cresce o bucho, que às vezes não volta pro lugar. Né? A amamentação é um momento único, maravilhoso, daquele olho no olho do menino da gente, mas dói. Dói, não adianta A dizer que ideia não não dói, é porque romantizar, dói. né? É quebrar esse romance da maternidade em prol de você, se quiser, você ter uma maternidade consciente, planejada, né? E se não quiser, também entender que não tem problema nenhum nisso. Exatamente. É quebrar. Acho que é quebra Tem mesmo. países mesmo que eu acho que eles já seguem esse conceito, né? Então, que inclusive passam até por uma diminuição da população, né? Drasticamente, que às vezes fica querendo migrar, né? As pessoas dando benefício para que outras pessoas se mudem e tenham alguns benefícios para novamente ter a sua população ativa novamente. Eu acho que assim, é válido todo o controle que a gente faz a nível de políticas públicas, quando a gente fala em questão de natalidade, a depender de cada realidade social. Né? Se a gente está num país que a realidade econômica é bem estável e aí há essa redução, é louvável que haja incentivos que de repente, né, promovam aí vontades, despertem vontades na população feminina ou masculina, enfim, de mudar, né, de opinião. Incentivo é diferente de você não ter escolha. Né? E aí a lei veio trazer isso pra gente, de mostrar que a gente tem escolha. Paulinha, vamos dar um tempinho aqui, que são 8 horas e 30 minutos. Eu acho que é eu que tô Tá falando vendo? muito hoje, me empolguei. Aí, como você falou, a gente vai dar uma atençãozinha aqui aos nossos. Isso, né, os nossas nossos- lives. Vamos os nossos começar amigos com que o tá nosso no WhatsApp, Instagram. se tem alguma coisa, Bom, deixa eu ver aqui, enquanto o Nádia procura. na visão geral aqui do nosso bate-papo no Facebook, tem a Benícia do Centro das Mulheres do Cabo. Lembrando que hoje são 39 anos, né, do Isso. CMC, Centro das Mulheres do Cabo, aqui atuante na nossa cidade. Parabéns às meninas. Mesmo. Muito, um abraço enorme aí para todo mundo que compõe o Centro das Mulheres do Cabo. Isso, Para quem participou lá atrás do primeiro tijolinho, isso. né, que eu acho que foi um projeto ímpar aqui na nossa cidade, E que a de gente se mulheres orgulha guerreiras muito. à frente do tempo, né? Assim como a Efigênia, que, Isso. inclusive na política também, ela tem Isso. essa representatividade duplamente, né? Isso. Por ser mulher na política e com um movimento social feminino, né? Tão bem engajada. Parabéns aí às meninas E do hoje em dia, centro. realmente, elas são referência, que a gente carrega com muito orgulho aqui na nossa cidade. A gente teve a oportunidade de marchar com elas agora, não foi? Isso, No- dia 8, Dia foi 8 de maravilhoso.
Eu nem vou falar o nome delas, porque Menina, correndo a mas gente tá, esquece. gente, tá doida, é? Se a gente Mas- esquece de alguém. Exatamente. Mas, ou seja, a energia é mais que positiva. Você tá lá vibrante. As meninas que acompanharam a caminhada desde o início é que tem mais, digamos assim, né? O que falar desse dia. Mas a gente vê que todos os anos elas são veementemente ali fortalecidas com esse movimento e a gente só Isso. tem a parabenizá-las por isso. E o que Há a 2 gente anos. vê- Pois não, foi. Paulinha. E o que a gente vê, Nádia, já como você falou pra gente que estava lá no comecinho, na verdade, o engajamento de tantos outros projetos sociais Sim. junto com o CMC. Né? A gente tinha lá o pessoal do Arte na Praça. Ou seja, a gente vê girar o mundo, né? Porque ninguém Tudo. consegue Na girar o mundo verdade, você sozinho, né? consegue ver lá o quanto o movimento social na nossa cidade é forte. Né? Que às vezes não tem a luz necessária para mostrar, mas é muito forte. Tem muita gente fazendo muita coisa bacana aqui. Eu acho que a gente precisa divulgar mais essa galera que está fazendo bem. Sabe? Isso. Socialmente falando, politicamente falando, e ponderando muita gente, Nádia. Certeza. Eu fiquei lá irradiante, assim, olhando todo mundo, olhando tudo aquilo, que E foi por meu falar primeiro em ano de gente caminhada. que faz o bem, mandar um cheiro também o pessoal do AME, né? Isso. O AME já é nosso xodó, né? É. A gente não conseguimos ver o ano, né, do Oxemoé sem ter Sem no ter planejamento o AME, né? Que Exatamente. já conquistou nossos corações. E aí tem mais alguém só aí no Olha, Facebook? por enquanto não, porque a internet aqui não está me ajudando. Não, hoje inclusive a live aqui do Instagram, ela já deu umas travadas que eu fiquei preocupada. Porque, Isso. meu Deus, vai me derrubar, não me derrube. Vamos lá ver quem tava batendo a mãozinha. Deixa eu ver quem tava aqui com a gente desde o comecinho. Sobe. Ih, tem comentário que só já viu. Lá no comecinho entrou junto com a gente Elaine Carvalho Porto, acompanhando aqui a nossa live. Nossa querida Verônica, que a gente teve o prazer de conhecer justamente no dia da caminhada do dia 8 de março. Um cheiro enorme para você. Keila Silva, 1935, tá aqui também acompanhando. Deixa eu ver quem mais. Benícia tá dos dois lados, viu? Tá no É. Facebook e no Instagram. Benícia tá virada. Tá olhando dos dois. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir ler. Veroniquinha. Bom dia, meninas lindas e poderosas. Que Deus abençoe o dia de vocês, como sempre. Todas três lindas e maravilhosas. Estava com saudade. Ontem perdi a festinha lá embaixo, mas agora estou aqui junto com vocês. Eita! Porque, na verdade, a gente teve 2 sábados, né? Aí de Sim. ausência por motivos técnicos. Isso, por motivos técnicos. Isso. E estamos de volta. Quando acontece alguma coisa da gente não tá aqui e não é recesso da gente, é porque teve alguma coisa técnica que a gente não pôde atender vocês, tá, gente? Não se preocupe que na semana que vem a gente chega aqui, porque a gente não vai abandonar ninguém, não. A gente chega com 2 quentes A e faz gente mesmo. chega com 2 quentinhos e faz vento, assim mesmo. Senhora de Engenho também tá aqui acompanhando a gente online. Que bom. Peraí. Por falar em Senhora de Engenho, tem uma Hum. notícia maravilhosa, tá? Opa. Da Senhora de Engenho, que já que você falou, vou complementar aqui, tá? Que a senhora, deixa eu ver o nome dela, Lanete, está fazendo aniversário. E Hoje, no dia 25 de março, né? Fazendo seus 98 anos de idade. Veja que coisa linda, minha gente. Que lindo. E ela tem, assim, uma energia para a idade que ela tem, uma vitalidade, assim, e sem contar na autoestima dela, tá? Sempre muito bem arrumada, sempre muito bem Ai, que cheirosa, coisa assim. linda, que Coisa inspiração. Inspiração. Então, nosso parabéns do Oxi, um abraço apertado e que venham Muita muitos saúde, outros muita, anos. muita. Saúde para a senhora, dona Lanete. Deixa eu ver quem mais está por aqui com a gente. Fonseca Rosa Marta também está aqui acompanhando. E Senhora de Engenho dando bom dia. Feliz em participar do programa Oxe Mulher. Quem está feliz é a gente. Com a honra de ter alguém como a senhora aqui acompanhando a gente, tá certo? Deixa eu ver quem mais. Fabiana, Terapias Integrativas, Eita, também que está aqui com coisa a linda. gente. Nossa querida Moniquinha Apolinário também está acompanhando. Tereza de Lira também está por aqui. Sandra Maria. Verônica ainda disse aqui. Bom dia, Nádia. Bom dia, Paulinha Solange. Deus abençoe vocês. Bom dia, doutora. Eu estou nessa área do divórcio faz 3 anos que eu estou lutando pelo meu divórcio e até agora não consegui. O problema dele é que ele quer tirar a minha casa, pegou o documento da casa e o filho dele é a irmã e o irmão quer tirar a minha casa, doutora. Quer me botar no abrigo. Isso é certo? Meu Deus. Eu fiz 30 anos. É bem complicado, é delicadinha Pois a é. situação Passa o nome. da nossa Verônicazinha. A gente dá um oi pra você depois no particular pra conversar, tá certo?
Deixa eu ver aqui. Gisele 0709 está acompanhando a gente. Gisele. Ela também tem cadeira cativa aqui, uma mulher também super pra frente, maravilhosa. E o método de ensino dela, assim, bem popular, maravilhoso, na língua. Né? É isso, acabou. Assim, eu não posso bater na mesa não, senão dá retorno no celular. Verônica ainda disse aqui, quero saber a sua opinião. Na igreja, no civil, eu sou casada e agora ele não quer dar meu direito à casa. Quem construiu e trabalhou fui eu, ele nunca trabalhou. Beijo, meninas, amo vocês. Cheirinho, viu, Verônica? Oi, Veroniquinha, assim que possível, a doutora vai falar com você, tá joia? E ela vai esclarecer um pouquinho sobre sua situação. Muito embora aqui, né, a gente não tem o tempo suficiente para abordar esse assunto com você, mas ela vai falar com você mais tarde. Um sábado só para falar dessa questão, né? 1, 2, 3, 5, porque é enorme. Então o convite ao vivo do final a gente já sabe para onde vai. Nossa querida Genilda Barbosa também está aqui acompanhando online. Rivanildo F.O. Vieira também está aqui. Moniquinha está dando bom dia, meninas. Um link feliz e abençoado. Que é lá de Olinda, nossa ouvinte fiel, maravilhosa, que faz umas delícias. Nossa doce amiga. Deus, Mônica. Cada gostosura. Mônica. E daqui a pouco as meninas vão saborear, viu? Que eu tô sabendo que tem encomenda. Ai, ai. E Verônica ainda disse aqui assim, ó, é importante demais a mulher poder mandar nela e fazer ligação para não ter mais criança. Eu mesmo não tenho, não quero nada. E agora só tenho neto e você. Agora eu vou ter uma tataraneta que não quero, sabe? Genilda tá dando bom dia, meninas maravilhosas. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Beatriz Santos também tá aqui online. Rafaela Braga André tá acompanhando. Cora Pessoa também tá aqui online. Senhora do Engenho deixou aqui, ó. Nós temos uma sobrecarga imensa. Temos que ser excelente em tudo. Boa mãe, boa esposa, dona de casa, profissional e excelente amante. Ou seja, a gente trabalha muito. E aí, ainda por cima, não ter direito de dizer quando eu não quero descansar ou se eu quero descansar. Peraí, né, gente? Tá demais. Nosso querido Paulino Roger S2 também tá aqui acompanhando. Vou cobrar ao vivo uma tapioca. Vou, porque eu cobro. É isso mesmo. Romão tá aqui também acompanhando. Deixa eu ver quem mais. Qual a pessoa disse aqui? A sociedade deve se reeducar e aceitar a mulher que escolhe não ser mãe. Muito bem. Luzivane Arantes também tá aqui acompanhando a gente. Deixa eu ver. Emanuele Pessoa também. Sandrinha Vale. Paulino Roger tá aqui dando bom dia, meninas lindas. Escutou meu... Bom dia. Bom dia, Paulino. Escute. Ellen Lacerda também tá aqui acompanhando. Maria Fafá. Genilda Barbosa tá dizendo, estou amando. Moniquinha disse aqui, sim, maravilha, uma temática de suma importância nos cuidados. Muito bem, Moniquinha. Senhora do Engenho disse aqui, acho que tudo gira em torno da educação. Mulher, eu quero conhecer essa Senhora do Engenho. Então brevemente por iremos favor, fazer uma visitinha eu lá. já virei fã dela só de hoje, pelas coisas que ela conversou aqui com o seu relato aqui com a gente. Cora disse aqui, a mulher é muito além de ser um veículo de procriação. Boa, gostei. Paulino Roger disse aqui, fico feliz com essas conquistas que reconhecem os direitos das mulheres, seguirem seus próprios desejos de viverem como quiserem. Não, E isso que é bom. Paulina arrasa. E era isso que eu ia dizer, né? Por ser homem, ele, graças a Deus, né? Isso. O meu S2. Ele é um homem à frente. Ele é um Nádia. homem à frente. Você achou uma agulha no palheiro. Exato. E que a gente tenha bem mais participação masculina, porque a gente, só para lembrar, que a gente não quer disputa, a gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente não quer tomar lugar de ninguém, porque cada um já tem seu próprio lugar, né? Queremos apenas respeito, igualdade, né? Tudo que a gente precisa, ou seja, o que nos diferencia é os órgãos, né? Isso. Então a gente... hormôniozinhos, Exato. por aí, na TPM. Umas coisinhas aqui e ali, mas a gente apenas quer direito à igualdade, respeito, né? E aí, Nádia, eu quero Inclusive no aproveitar. trabalho, né? Porque a Isso. gente tem que ganhar menos, que nos torna diferente, que a gente tem que estar sempre Que a gente tem que subalterno, estudar né? tanto também para estar ali. Exatamente. Que a gente Interessante. cumpre o mesmo prazo educacional, né? Inclusive as mulheres têm muito mais notas altas do que os Sim. homens, em sua maioria, não Sim. desmerecendo os homens,
mas a gente vê que as mulheres, elas se dedicam, né? Tem uma dedicação. E por quê? Na hora de contratar um homem, a mulher tem que ganhar menos. Então a gente tem que Fazendo a mesma coisa, né, Nath? exatamente, fazendo a mesma coisa. E temos que estar combatendo isso, esse movimento aí. Inclusive, um fato bem interessante que eu tomei conhecimento uns dias atrás em relação a isso foi no momento de uma contratação. Olha só como a mulher ainda é discriminada. No momento de uma contratação, ela preenchia todos os requisitos que a vaga exigia, só que tinha um porém. Ela tinha filhos. Caramba. Não, é chocante, não é? Olha, por causa disso. Né? Aqui existia uma fábrica, não sei se ainda existe, que para contratar a mulher perguntava se ela era ligada. Veja bem como somos Da discriminados. laqueadura. Então não é só o marido que tem que permitir, a empresa também A empresa tem que também. permitir. Exatamente. E sobre ainda, só complementando rapidinho, pegando esse gancho aí, a gente ainda vê muitas empresas que hoje, né, não estão contratando mulheres em razão dos grandes direitos que ela tem recebido, dos avanços de garantia de Inclusive direitos a para a licença mulher. maternidade, né? Licença maternidade. A gente também tem direito, né? Por exemplo, mulheres que sofrem com a questão menstrual, das dores e tal. Aí A ganhou Espanha saiu à frente, viu? A Espanha tá dando aí o direito ao afastamento no período menstrual. De 3 Exatamente. dias. Ou seja, Maravilha. à medida que avançamos em garantia de direitos, os mestres, né, os poderosos do mercado de trabalho, não contratam mulheres. Pensando Ou seja, nisso. Pensando Porque nisso. Ou vão seja, ter que acatar a lei. parabéns, vocês ganharam seus direitos, tá? Mas Tá eu certo. não contrato vocês. Exatamente. É uma Tá entendendo? realidade. A gente fica assim. É uma forma de punição deles, né? Sim. Isso é uma punição antecipada, inclusive. É verdade. Né? E aí, ainda aqui, pra gente tentar finalizar, que tá cheio de gente hoje. Cristiano Alexandre também tá acompanhando aqui na live. José Antônio C. Dias. Nossa querida Luzinete Moura tá aqui no finzinho. Laís Lali também acompanhando. Luzinete disse aqui, eu tive 7, não tive mais porque fiz laqueadura. Era quase todo ano mulher. Então foram quase 7 anos sem ver sua barriga sequinha. Isso, praticamente. E secava já, substituía. Olha, sabia? minha mãe teve 12, mulher. 12. Minha avó também teve 12. Minha tia teve 12. Perdi até as contas agora. Então, Mas Só é por aí. 6, como ela dizia, 6 vivos e 6 que não vingaram, como ela dizia, É. né? Mas eu acho que era, pra época dela, era dito normal, né? Sim, Sei lá. sim. Inclusive, naquela época se falava na naturalidade de meninas, né, na faixa dos 14 anos, se casando tendo filho também. Minha avó casou aos mesmo que a lei não 17. permitisse. Isso. Minha avó casou aos 17 e diziam que ela já era velha. Velha, tá vendo? Exatamente. Cultura, né? É. Infelizmente é Nossa. cultura. Alda Rosa Santos também está aqui acompanhando. Cora disse que live maravilhosa. Quero um dia ter o privilégio de bater papo com vocês e aprender cada vez mais. Olha aí. Anota aí, Cora. Vai ser o próximo convite Cora ao Pessoa. vivo. Vamos entrar em contato posteriormente. Se preocupe não, A gente viu? realiza tudo aqui, viu? Menino. A gente não é Silvio Santos, mas a gente abre as portas da esperança. Não tem dinheiro pra jogar esse próximo Não, live, tem não, mas tem a não. gente tem essa energia gostosa aqui que a Se gente tem troca na live. conhecimento e pode ser compartilhado, Isso. por que não? Muito Sempre. bem, gostei A da gente frase. Encaixa na agenda. Conhecimentos compartilhados. Exato. Exatamente. Monique Inga disse aqui, nos cuidados e proteção, especialmente as crianças que mais sofrem na falta de um planejamento familiar, que muitas vezes sofrem abandonos. Quando a gente vem trazendo aí essa questão do controle de natalidade, do planejamento familiar, é também pensando nos impactos na infância. Né? A Sim. gente precisa ter estruturas saudáveis e estruturas econômicas muito bem fundadas para colocar filho no mundo. Sim. Né? E às vezes a pessoa está se enxergando ali porque não tem condições. Não foi o caso da minha família, viu? Não tinha condições, mas tinha menino até. Mas é justamente isso. Talvez porque naquela época também já não existia Não. nenhum A tipo de poli- orientação. Antigamente sobre, a entendeu? política pública era Era muito mais praticamente afastada, zero. quase Precária, zero. precária totalmente demais. zero. Imagine nos engenhos. Hoje a gente já, a parte rural, né? A gente já sente que elas já são abandonadas, né? Porque é muito difícil o acesso. Daqui que se chegue alguma coisa lá, Isso. eu acho que nem... Eu não vou dizer com certeza, mas a maioria das pessoas que estão na área rural nem foram vacinadas. Triste, né, gente? Isso.
É lamentável, mas é a realidade. Né? E a gente não pode tratar a laqueadura pontualmente, só a laqueadura. A gente pensa nesse contexto todo, né? Do social, do Não é envolvimento só, da família. claro que é essa coisa muito forte que a gente traz aqui, falando mais várias de uma vez aqui no programa, da questão da vontade da mulher, que ela veio firmar isso, mas envolve muita coisa. Né? Tudo isso que a gente vem falando. E aí o Rivanildo F. Vieira também está aqui dizendo, acompanhando minha esposa, a doutora Nívia. Aqui são seios de S2, viu? São Só vários os S. românticos, viu? Fabiana deu bom dia aqui pra gente, Fabiana Terapias Integrativas. E Rivanildo ainda disse aqui, parabéns pelo programa de utilidade pública. Conhecimento é poder. Muito É bem. justamente o que a gente fala aqui todo sábado. A gente quer deixar todo mundo Conhecimento. sabido, empoderado através das informações. Né? Através Isso da é- Exato. informação. Até porque, só para repetir, a gente enxerga o Oxumulé como a janela do conhecimento. Isso. Então, assim, seja através das ondas dos rádios, das redes sociais e de empoderar mesmo, né? Porque, assim, todo dia a gente aprende um pouquinho, porque quando a gente monta um trabalho aqui, a gente já dá uma pesquisadinha, já é um tema que a gente já está familiarizado. Então, cada um complementa o conhecimento, né? Seja, eu falo de laqueadura, sol, já entendi laqueadura, já de ligação de trompas, enfim. Ou seja, é um somatório de conhecimento. E, além disso, alguém expert no assunto, né? Quando tu falou, a gente vai falar de laqueadura, eu falei, eita, é lei. É lei, quando fala de lei, Nádia domina. Eu falei, mas aí a lei engloba a parte educacional. Aí para mim já fica mais fácil. Eu já entro aí no lado da escola, das políticas públicas de conscientização de natalidade, por aí vai. Aí Solange já sabe muito do povo dela aqui, que ela todo dia aqui está falando com o povo. E ela tem a experiência que ela traz da vida dela em contato com as pessoas. Aí quando a gente se soma com a expert, aí bota esse programa massa assim que tá Exato, hoje. porque a nossa Maravilhoso. ideia não é dificultar o entendimento, muito pelo Muito contrário. pelo contrário, é É trazer de para perto. traduzir ele, né? Exatamente. Para cada pessoa que nos escuta, né? Só Então, é assim, nossa tradutora oficial. Acho Foi que eu vou botar ela exatamente de isso que eu função. fiz É. ontem. Traduzir É uma uma seria de linguagem. linguagem de fácil entendimento. Isso, Exato. na nossa linguagem diária, do dia a dia. Isso. Mas não adianta a gente chegar cheio de termos jurídicos, termos científicos aqui, porque o pessoal não vai entender. Até porque não estamos falando para profissionais da área, a gente está falando para a Isso, população. isso. Eu sou do time da Gisele Paiva, que ela dá um. Adoro. Ela faz um trocadilho, uma coisa bem bacana. Que todo mundo entenda. Todo Sobe mundo aqui no entenda. sovaco. Exatamente. E aí, senhora de gente tá aqui dizendo que ela tá ouvindo e agradecendo. É linda, maravilhosa. Leandro Maia também tá aqui acompanhando a nossa live. Um cheiro, Léo, um cheiro, meus meninos lindos. Senhora de gente ainda disse aqui, vocês precisam ver o rosto de felicidade quando você falou o nome dela, né? Ah, que coisa Eu queria boa. ver, eu quero ver ao vivo. teremos a oportunidade de estar lá. Vamos organizar Ai, para que te dar um maravilha. abraço querida, apertado. nela. Aproveite e diga onde é que fica, senhora de engenho. A Senhora do Engenho fica ali, para quem vai para Suape, tá? Na Estrada de Barro. Eu já tive a Sim, a estrada de oportunidade. baixo. É, na Estrada de Barro. A antiga porque estrada. A antiga É. estrada. Tá do lado direito. Tá, é facinho a localização. Não é Logo o no engenho. começo, eu acho que é ali a Vila dos Pescadores ainda, É, né? isso. Achei-me. Logo Já no tive a iniciozinho. oportunidade de dar achei. um abraço, viu, nela. Ah, olha aí, que Super lindo. cheirosa e Ou charmosa. seja, só falta eu. Isso. Entendi. Nossa querida Sandrinha Oliveira tá aqui acompanhando a gente também. Oi, Sandrinha, Parabéns também, parabéns. viu, pra você hoje. Senhora de Gênia disse aqui, muito obrigada por contribuírem para a alegria dela. Oh, meu Deus. E a gente que enche de alegria sabendo desse resultado, que é simples, mas que impacta de alguma forma, né? Aí ela disse aqui, quem tá falando, digitando, é Tereza Cristina. Oi, Tereza, prazer. Deixa eu ver aqui. Leandro tá dando bom dia, Paulinha. Bom dia, meninas. Um cheiro enorme. Menino, quanta gente na live hoje. Recado de Sandra, eu vou ter que ler, porque aqui, ó, é Não, problema. Sandra, hoje a é gente prioridade. para a live, a É. gente para e deixa eu respirar, buscar fôlego. Vamos lá. Francisca Alves, Líbia Barbosa, Benícia Luiza, Cássia Jane, Sara Jorge, Rosana Legário, Marli Maria, Rosineide Jerônimo, Wildiane Lima, Juliana Araújo, Flávia Lucena, Williane Silva, Cíntia Alves,
Essa é a galera do time do Centro das Mulheres do Cabo. E que timaço, hein? E tem mais, viu? Tem mais que não entrou Manina. aqui. Nossa querida Manina, Ivete. Menina, é muita gente. Eu não tô com medo dela ter colocado aqui embaixo. Bora lá. Moniquinha disse aqui, beijo meninas pra todas, como sempre fazendo um belíssimo trabalho. Aqui ela continuou. Rafael Negrão, Manina Guiar, Sandra Oliveira, Isabel Santos, Manina Azevedo, Efirlândia Souza. Ivete Azevedo, no caso. Menina, ela botou, foi. Enfim, equipe do CMC atual. Foi. Ou então, parabéns a esse Pra todo timaço, mundo. né, que são, assim, à frente do tempo, estão sempre dispostos a atuar na luta, né, de gênero, de igualdade, e que a mulher tem que ter sua representatividade aqui, né, e esse grupo faz acontecer. A gente Há vê 39 anos. há 39 anos, hoje em especial, né, uns parabéns aqui do time roxinho, do seu time Oxe Mulher pra vocês, tá? Parabéns. Exatamente. Nossa querida Fabiana Integrativa, Terapias Integrativas, e ainda disse aqui, conhecimento é poder. E aí a nossa querida Tereza Cristina disse aqui, convido vocês para virem aqui com o maior prazer, e a gente vai, Com já vou delícia. dizendo. Isabel 1100 também, Sara Mulheres do Cabo também tá aqui acompanhando a gente. dando Sara bom deliciosa, um dia. cheiro. Abraços para essa bancada de mulheres comunicadoras, um cheiro enorme. Quando uma mulher se movimenta, toda uma sociedade se movimenta. Isso. É Até girando o porque mundo, né? nós somos a maioria. na Eu ainda população. acredito que as mulheres vão dominar o mundo. Se já não dominam, nem sei porquê, mas O vamos pinto estar lá do no cérebro. Por quê? Por quê? Porque os ditadores, né, fazem de tudo, né? Faz uma barreira para que não Ah, mas tenhamos a gente Já vai que a gente chegar lá. não tem a vez nem Mas, voz. Como diz o ditado, água mole, Pedra dura, tanto bate até que fura. Então vamos E seguir. como mulher, um bichinho insistente, Insistente, porque isso é da nossa persistente. natureza, teimosa. a gente vai conseguir sim dominar o mundo. E viva a nossa teimosia. Viva! Nath Moro também está aqui acompanhando e Cora disse aqui, a lei da laqueadura envolve o movimento social, econômico, de natalidade, entre outros assuntos que para cada mulher toca de forma diferente. É exatamente, Exatamente. isso, Cora. E para finalizar aqui, quando uma mulher tinha mais de 3 filhos, perguntava se ela não tinha televisão em casa. Creio que Gente. não havia orientação e exercício do próprio direito da vontade. Esse é um comentário do nosso querido Paulino Roger, S2. Né? E aí eu vou fazer 2 links importantes aqui, tanto na fala da Cora, né, que foi que a gente já falou aqui, que falar de lei de laqueadura não é só falar de uma lei de controle de natalidade, de uma lei de controle de natalidade, mas envolve todas essas questões sociais que a gente mencionou. Né? Sociais, Envolve a questão culturais. isso, envolve a questão da autonomia da mulher, envolve a questão do planejamento familiar, do impacto na infância das crianças que não foram planejadas e que aí não vivem numa estrutura ideal para o desenvolvimento delas. Como essas crianças vão crescer adultos saudáveis se elas não têm essa base saudável, né? Muita coisa que envolve. E sem fazem- contar, Paulinha, só para complementar, Uhum. que muitas mulheres também se viam assim na demanda de usar métodos contraceptivos que elas não se sentiam mal com isso. E agora não, elas podem relaxar e Isso. dizer, não, agora eu tenho um que vai acabar com meus problemas, né? Exatamente. Lembrando que muita mulher, inclusive, tem reações fortes, alérgicas, inclusive, aos anticoncepcionais tradicionais, né? Comprimidos, esse tipo de coisa. E que a utilização, por exemplo, do DIU, que é um método contraceptivo que o SUS libera, vale salientar, ainda também é tabu, Nádia. Sim, Né? bastante. Então, na verdade, a gente pega muito forte nessa questão da educação. Né? A gente pega nessa questão do trabalho que a gente faz aqui no Oxe Mulher, de levar conhecimento para as pessoas e mostrar as possibilidades que ela tem e mostrar que ela pode ter vontade sim, onde quer que ela esteja, para fazer o que ela quiser, inclusive, principalmente de ser dona de si, do seu próprio corpo. Meninas, minutos finais. Faz isso não, Eita, Solange Lima, só. que eu olhei aqui que era 55, eu já ia dizer a você que a gente ia atrasar hoje. Então, mande brasa. Vamos de Nívia. Não, entrando nessa deixa que Nádia falou sobre os métodos contraceptivos, a laqueadura é uma vantagem, sim, né? Porque a mulher aí não precisa estar tomando hormônios, e essa é uma das vantagens. Uma das desvantagens é porque é um método definitivo.
Então tem que ser muito bem pensado. Tem que ser claro, né? Quando falou da participação de uma equipe multidisciplinar nesse Isso. processo, porque é lógico, pode te desmotivar, pode, mas também é uma forma de orientação segura, Para você né? realmente Sim, ter de dizer, certeza. olha, é isso mesmo, pode bater o martelo, é isso, fim, acabou, né? Que às vezes a pessoa até tem essa decisão, principalmente se for um caso de uma pessoa que está aí se construindo a partir dos 18 até os 21, sem filhos, né? E aí, com todo o contexto que ela vive, será que não teve algum trauma, né? Que está causando aquela decisão dela e que lá na frente depois ela possa se arrepender, Possa se arrepender. né? Por isso a importância da equipe multidisciplinar, não no sentido de desestimular, mas no sentido de realmente resguardar de que você está segura disso. Eu É, conheci uma moça conscientizar, de né? que ela foi viúva muito cedo, né? Teve um filho, casou novamente, já tinha feito laqueadura, né? E em conversa com o esposo que estava no processo para reverter o processo de laqueadura. Não sei se conseguiu. Mas Como é ela disse possível. que é possível, É. né? É um Então, procedimento um pouco mas mais você- invasivo. Você tem que encarar como um método definitivo, né? sim. Sempre ter o Isso. pensamento de que é um método definitivo. Outra vantagem é que a questão da libido não interfere, ao contrário dos métodos anticoncepcionais, né? Os hormonais. Isso. Não interfere na amamentação, né? Em contrapartida, não te protege das doenças sexualmente transmissíveis. Sim, Pode isso é causar um aumento no importante. fluxo menstrual, na cólica menstrual. Então, tem que ser bem analisado, bem pensado, bem né, doutora? pensado Muito para bem tomar a orientado decisão. por um médico, né? Se Pelos tiver o médicos. suporte psicológico E melhor esse é o papel ainda. aqui do hoje, viu, gente? A gente tá mostrando os Isso. dois lados. Isso. E se contar também nessa questão da gestação de repetição, né? Porque Sim. muitas mulheres, às vezes, não quer estar grávida, mas por não usar nenhum método contraceptivo, né? O medicamento acaba aqui gerando um segundo filho, um terceiro e assim Bom, sucessivamente. no meu caso, né? vou contar minha historinha. Conte, conte. Como eu tenho muitas historinhas, na verdade eu só pensava em ter 2 filhos. Mas Mas Deus diz assim, você vai encher a casa Foi com 3, 2. porque vai vir 2 de uma uma dose vez. dupla. Foi. Aí eu tive o primeiro, que não foi muito legal, né? Na parte do parto e tal, que eu sofri bastante. Mas veio as meninas, que já foi uma gestação um pouquinho melhor, mais difícil no que eu digo em relação a enjoo, a barriga muito grande, 5 meses eu não via meus pés, né? Parecia Dino da Silva Salve, minha gente. Era sério. Eu cheguei aos 9 meses e 4 dias, né? Aí tive que fazer a laqueadura. Então eu sou ligada há 28 anos. Certo. Pronto. E aí? E com a laqueadura, né? Você tocou num ponto curioso. Era possível fazer a laqueadura assim que tinha o parto ou como é? Depois? Eu fiz Ainda cesariana. Tem esse detalhe. Tem esse Sim, detalhe, tem esse tem esse detalhe. Importantíssimo. Eu fiz a cesariana e na mesma operação fizeram tudo, né? Mas tem também aquelas que tem um parto normal, né? E faz a laqueadura. Então são praticamente 2 procedimentos e o sofrimento é maior. Entendi. E hoje eu já não sei como é que ficou, porque eu acho que também tem essa. Teve uma mudança. Você que fosse submeter a um parto, você também pode escolher já fazer a laqueadura, que No antes não momento do podia. parto, Antes né? não No Tinha que momento esperar do parto. alguns dias. Um Isso. períodozinho aí. Engraçado, do a mulher já pós-parto. está ali em todo um ambiente que propicia aquilo e por que não? Inclusive Era mais aberta, uma nessas barreira. várias camadas. É que a mulher, mesmo. Mas isso no caso do parto cesariano. Porque no Isso. parto normal, eu vi lá o sofrimento da bichinha, viu? Da menina lá. Ela teve normal, coitada. Eu não sei se é porque ela é mais sensível à dor. Eu não sou muito sensível, assim. Eu sou mais dura pra dor, entendeu? Eu aguento dor, entendeu? E ela não. Ela alarmou o hospital todinho, porque ela tá com corte no pé da barriga e tava cortada pra passagem da criança, porque foi parto normal. Então a bichinha sofreu, viu? Mas ainda assim a gente ainda entende só, pelo menos no meu ponto de Que vista. é de uma vez só. Que é de uma vez só. A gente não Exatamente. precisa depois voltar para todo o ambiente digamos, ser hospitalar. revitimizada a fazer dor, né? isso. Talvez seja isso o fato de minha mãe não ter feito laqueadura. Por quê? Ela teve até os 4 filhos vivos, que seria até a minha irmã. Aí depois veio mais 2, né? E toda vez ela dizia que
tinha o parto e depois voltava para fazer. Ela perdia a coragem, não ia mais. Aí ela inventava que tinha, ela inventava, viu? Que tinha anemia, que não podia, que o médico disse isso, disse aquilo. Mas na verdade ela tinha medo, entendeu? Por E conta aí de eu algumas acho que historinhas. isso. E aí o procedimento feito simultaneamente ao momento do parto, independente do tipo de parto, eu acho que seja o ideal. Eu É um acredito que seja o ideal. facilitador, não é? Isso. Sim. Que ele Lembrando resolve. sempre que tem um prazo. Né? Você tem que tomar sua decisão e tem que ter um prazo mínimo entre o seu pedido e a cirurgia, que é de Isso. 60 dias. O Isso. prazo mínimo. E aí, se De você 60 pretende- dias, então cuidado aí nesses 60 dias para não namorar muito. Né? E além E disso, se ficar for, grávida por novamente. exemplo, o Ah, já pedido vi para isso também. fazer na gestação, No caso antes do dos parto, 9 Nádia. meses, Por antes dos exemplo- 9 meses, você tem que dar entrada antes no pedido. Isso, antes, por exemplo, se o parto está previsto para, por exemplo, agora em março, você tinha que requisitar 60 dias antes do Antes seu de parto. março. Para que no momento do parto também seja feita. Coincidisse, É. né? Isso. Esperar que a Ditacu já acerte na data, né? Vai que assim. E o prazo é mínimo, tá? Então, quando você decide, eu, por exemplo, quando eu engravidei do meu segundo filho, eu já sabia. Não, é esse e E eu não ponto quero final. É. Então tu a é gente já ligada. entra nos Sim, processos. eu sou ligada. Você é ligada. E aí, deixa eu ver se tem só mais alguém aqui pra gente finalizar aqui na live. Carlos Paulinho tá dando bom dia. Josete Mendes, Rui Ribeiro e Laurício Júnior Leite também tá aqui acompanhando. E a gente vai chegando ao fim, né, só pra gente não se ultrapassar. Sim, eu queria só fazer umas observações Por finais que eu acho favor. que é Manda importante. brasa pra A quem gente tava quer as tímida. observações e a gente quer já como é que a gente conversa com você fora da rádio, onde é que a gente lhe acha. Sim, deixa eu fazer as observações importantes para aquelas mulheres que decidem, que já decidiram, que têm o pensamento de fazer a laqueadura. Lembrar que se você preenche os requisitos que a gente já falou aqui, que é a idade mínima de 21 anos, a capacidade civil plena ou ter 2 filhos vivos, você preenchendo esses requisitos, o Estado ele não pode te negar. Mas a gente ouve várias histórias de que eu tinha o direito, mas esse direito foi negado. Sim. Então, o seu caminho é o judiciário. Seja através de um advogado particular ou através da defensoria pública, ou até mesmo ir até um juizado especial, que eu não aconselho, porque aí é você quem vai ter que ir lá contar o relato, você pode esquecer algum documento, esquecer alguns detalhes importantes. Então, a presença de um advogado ou a defensoria pública, eu penso que é o mais indicado. Então, ou você, se tem condições de pagar um advogado particular, contrata um advogado particular, junta esses documentos, junta a negativa, né, do seu direito que foi negado, contrata um advogado particular ou vai até a defensoria pública. Excelente. Porque é um direito seu e não pode ser negado. Né? Excelente. E doutora, a gente acha a senhora onde, hein? Eu tenho um Instagram, que eu inclusive abordo temas de família. Sempre abro caixinhas de perguntas, estou tirando sempre dúvidas, que é o niviasoares.adv. Tudo juntinho, né? Tudo pessoal? juntinho, tudo. Nívia Soares com I, porque às vezes as pessoas confundem com Nívea, né? Isso, Do sabonete, do hidratante. Aquela latinha maravilhosa do E Aquela latinha cheirosa. milagrosa. E cheirosa. dos tempos da minha avó, inclusive. Isso. viu? É. Então é Nívia, tudo com I, niviasoares.adv. Vão lá seguir a página, interagir. Vai ser um prazer ter vocês. E aí, qualquer lá suporte comigo. que precise e quiser contratar a doutora Nívia. Sim, lá Também no já próprio consegue. Instagram tem o linkzinho na bio, que é aquela página inicial, fica em azulzinho, você pode clicar que vai direto no WhatsApp ou vai direto no direct e a gente bate E um quem não papo. tem acesso, doutora, acha a senhora onde? Quem não tem acesso ao A Instagram. Instagram, tem o telefone, que é o 9150-9285. E tem o e-mail também, que é adv.niviasoares@gmail.com. E é isso. A gente Ai, que ótimo. encontra ela. Gente, o programa de hoje eu acho que ele rende muita coisa, né? Porque ele abarca muitas Isso. questões, né? Que a gente envolve toda uma sociedade, principalmente público feminino, que aqui é nossa também, uma das nossas bandeiras, né? Trazer esse direito. E acaba que o tempo da gente fica é muito resumido, curtinho. Por isso que eu disse reduzido. logo essa noite, não acoste não. Tenha calma pra gente terminar o negócio Mas não direito. se preocupem, que logo mais a gente volta trazendo outro tema desse que traz polêmica, né? Porque a gente tem duas vertentes, a gente tem que avaliar
o tanto lado positivo quanto negativo do tema aqui tratado, né, sobre a laqueadura, né, que você tem que pensar muito, né, quando for tomar a decisão, mas também uma independência da mulher, né, uma garantia de dizer assim, né, eu não quero ter uma vida mais reprodutiva, não mais ou não querer, né? ou Já não, não, querer, eu ou nunca não quis. querer, eu nunca quis. E não tem problema com o meu nunca É, quis. E e não tem lembrando que a problema. doutora Nívia já se pronta, já Sim, se a prontificou gente já de vai voltar, pegar né, aí gente? outro tema para ela voltar aqui com a gente. Nem precisou a gente acochar. Nath já Deixa eu- costuma deixar os convidados aqui no acosto ao vivo, no Intimados fim. ao vivo, mas não, Isso. dessa vez não foi Foi preciso. necessário. Ela mesma aqui já se declarou. Você então a perdeu gente sua já... fala. Será um prazer. Gente, agradecendo a vocês que participaram, que nos acompanharam pelo Facebook, Instagram, pelas ondas do rádio, ainda lamentando que estamos sem os fixos, mas em breve voltaremos aí para poder, né, atender vocês e ter a participação do ouvinte sempre, né? Isso. só. Dizendo que voltamos sábado, agradecendo muito a audiência, parabenizando mais uma vez as meninas do Centro do Cabo, 39 anos de luta e resistência. Beijo a todas e até a próxima semana. Nos vemos semana que vem. Obrigada, Nívia, por estar aqui com a gente e abrilhantar Ai, eu esse que bate-papo de agradeço. hoje. Foi maravilhoso. Nádia Medeiros aqui dando as cutucadas jurídicas dela. E assim a gente segue nessa soma Com gostosa das várias áreas que a gente atende, que a gente entende cada um pouquinho, para levar o melhor conteúdo para vocês que nos acompanham. Sábado que vem a gente tá de volta com o teminha Supipa. Massa. Cheirão e bom fim de Beijos. semana. Nosso amigo escreveu agora há pouco um textão.